É isso aí, galera do Vascão. Bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Esporte Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações. O Vasco precisa da vitória hoje diante do Melgar para tentar se classificar para um confronto que vem da Libertadores, né? Já é jogo difícil. Só de vir alguém da Libertadores já é uma situação bem complicada. Acredito que o Vasco vence hoje até com facilidade, né? O jogo lá, o Vasco fez 3, cara, e acabou sofrendo o empate. Hoje aqui vai ser uns 4-0 pro Vascão. E só você que acredita, já vai deixar seu like. Se ainda não é inscrito, botão aí abaixo. Para ele, encontrei com ele no estacionamento. Muito bem, não conta pra ninguém. Vamos ver o seguinte, expectativa e apoio de torcida pro Vasco da Gama e na volta neste telão, Daniel, direto de São Januário. Rodou. Dia de decisão para o Vasco na Sul-Americana. O Cruz Maltino encara o Melgar às 7 da noite em São Januário e precisa de uma vitória simples para se garantir nos playoffs da competição. Mesmo com a derrota para o Fluminense, a expectativa é que Fernando Diniz mantenha a base da equipe titular. A principal mudança será no meio-campo, com desfalque de Hugo Moura, que cumpre suspensão. Matheus Carvalho é o favorito para assumir a vaga. A boa notícia é o retorno de Felipe Coutinho, que ficou de fora no Clássico. O Cruz Maltino está na terceira posição do Grupo G com 5 pontos, 2 a menos que o adversário de logo mais. Um confronto direto com um caldeirão que promete ferver no caminho de um dos maiores objetivos do Vasco na temporada. E hoje não entra neste telão o Lucas Pedrosa, porque ele teve um probleminha de alergia. A vitória? Não, mas eu tô falando sério, Venê. Não é brincadeira. É verdade, Alex, é alergia mesmo de negócio de saúde dele. Pô, tem nada a ver com Vasco, fizeram não. um maior showzão aí, campanha de vacinação e tal, não sei o quê. Ele não deve ter tomado, ele esqueceu de tomar a própria vacina que ele mesmo faz Alô, campanha. Pedrosa, alergia à vitória, né? Ai, meu Deus do céu. Melhoras pra Pedrozinha. Vamos colocar no telão Daniel Dutra, direto de São Januário. Boa tarde pra você, Daniel. Ih, chique já lá no negócio da Sul-Americana, Venê Casagrande. Fala, Dani, conta pra mim, o que você já viu por aí? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Venê. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Esporte. Olha, São Januário já está nos preparativos para o jogo de hoje à noite. Atrás dos gols, as torcidas já colocaram algumas faixas. Atrás de mim tem uma faixa relembrando os títulos do Vasco, títulos sul-americanos do Vasco. E, como sempre, a expectativa é de um público muito grande aqui em São Januário para apoiar a equipe durante 90 minutos. Hoje não pode ser diferente, né, Fernanda? É dia de Copa. Ô, Daniel, vamos relaxar aqui. Ô, Venê Casagrande. Primeiro dia do Daniel entrando no nosso telão. Nem Ele parece. era nosso estagiário, aí já foi promovido, Daniel, tá chique. Isso. Daniel faz nossas artes todas por aqui. Muito bem, por sinal. Muito bem, ele tem muito talento. Muito Faz talento. já reportagem, tudo. Mas hoje é a primeira vez que ele tá tete a tete com o povo. A primeira Falou, vez a gente tadinho. nunca esquece, Nunca... né, Daniel? Ô, Daniel, vai ser com a gente. Ô, Daniel, conta pra mim. Matheus Carvalho é o grande cara pra substituir ali a posição do Hugo Moura, que tomou o vermelho e não pode jogar essa partida. Eu queria que você também me falasse qual deve ser esse Vasco que o Diniz vai escolher para o jogo de hoje, Daniel. Pode falar, taca a pau nesse carrinho, Daniel. Exatamente, Fernanda. Se tem desfalque, também tem retorno importante. Felipe Coutinho deve atuar como titular, ou pelo menos no segundo tempo. Ele que vem atuando bem nas últimas partidas antes de ter um desconforto. Não jogou contra o Fluminense, mas já está disponível novamente. Inclusive, foi ele que marcou o primeiro gol, um golaço contra o Melgar no primeiro turno, e agora está disponível novamente. Como a gente viu no VT do Rodrigo Cabelli, o Hugo Moura suspenso, não pode jogar, e quem deve atuar no lugar dele é Matheus Carvalho, o famoso Matheus Cocão. Matheus Cocão, Venê Casagrande. Ô, Dani, você já sabe, mas eu quero também saber a tua opinião, hein, Dani? Então, a provável escalação do Vasco tem o Léo Jardim, Venê, o Paulo Henrique, o João Vitor, o Luiz Gustavo, o Piton. Até aí, né, Tudo nenhuma bem. novidade, né, meninos? Padrão. Aí tem o Matheus Cocão, no lugar do Hugo Moura, o Tietê, que eu acho que está sendo esse cara de confiança do Diniz, né? O Coutinho,
O Ryan, que tá sendo tá jogando muita bola. Melhor jogador desde a chegada do Diniz ao Vasco da Gama, na minha opinião, pelo menos. Nuno Moreira e Verratti, Vene Casagrande, já vou contigo, Daniel. Gosta desse time do Vasco? Olha, gostar eu acho que poderia ser melhor, né? Sejamos francos, mas dentro das possibilidades que o Fernando Diniz tem para poder montar essa equipe, e a gente precisa levar em consideração a escalação do último jogo, quando ele não teve um jogador no meio de campo, o que ele fez? Ele colocou o Matheus Cocão. Então, obviamente, dessa vez ele deve manter a escolha dele, nesse caso, no lugar de um volante mesmo, no caso do Hugo Moura. Porque ele colocou o Matheus Cocão no último jogo, no lugar do Coutinho, suspenso, e adiantou um pouco o Tietê. E aí o Tietê vem sendo esse coringa do Diniz, né? O que é muito natural, porque o Tietê já trabalhou com o Diniz em outros momentos, ou seja, conhece muito bem como o treinador gosta de trabalhar. E não é uma maneira fácil de você entender, pelo contrário. Os jogadores brincam, né, que precisam de tempo para poder compreender melhor o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. Então, dentro dessas possibilidades, eu acho super natural essa escalação. Acho até que está certo, ele está sendo coerente, na verdade. Então, não vejo nenhum problema ele colocar o Matheus Cocão na vaga do Hugo Moura. Acho até melhor do que ele jogar ao lado do Hugo Moura. Com os dois, né? Exatamente. O próprio Pedrosa passou... Pedrosa comentou isso aqui, ele reclamou várias vezes que ele não concordava que colocar o Hugo e o Matheus. São dois bons jogadores, mas... O Matheus, que é mais de marcação, ele fica mais um pouco, e o Tietê tem mais liberdade para poder flutuar ali no meio de campo. O Matheus será um camisa 5, que é o que o Hugo faz e está suspenso pelo vermelho. Ô, Daniel, esse é o provável time aí do Vasco. Eu queria que você mostrasse, Daniel, e se você quisesse dar também a sua opinião, e logo depois mostrasse o que você tá vendo aí. São Januário é muito bonito, hein, Daniel? É isso mesmo, Fernanda. Diante da equipe que o Vasco tem, acredito que realmente é o melhor time disponível, e a gente vem, desde que o Diniz chegou, no primeiro jogo contra o Melgar, ainda era o técnico Fábio Carille. Desde então o Diniz chegou, a equipe tem evoluído e eu acredito que realmente o Vasco consiga vencer tranquilamente hoje. Mas aqui no estádio, Fernanda, a gente pode ver aqui o gramado, por exemplo, está em boas condições. Os funcionários acabaram de passar agora conferindo os últimos detalhes. Então a gente, para reforçar, né, a qualidade, garantir um bom espetáculo hoje à noite. E clima de Copa, Fernando. Os funcionários também aqui estão apreensivos, já esperando a noite de hoje. É uma partida decisiva e que vale vaga para o play-off, né? O Vasco atualmente é o terceiro colocado, precisa vencer para garantir essa vaga. Ô Daniel, te fazer uma pergunta, o Vene falando aqui. Você viu movimentação de torcedor preparando algo especial, mosaico, algo diferente para a noite de hoje? Ainda não, Vene. Por enquanto a gente está vendo as faixas colocadas atrás do gol, como eu mostrei. Acaba de chegar, Vene. Tô vendo aqui agora uma movimentação da pessoa entrando. Vem alguma coisa boa por aí, ó. Terra tá mostrando agora. Boa, o Terra tá mostrando também hoje aí, a torcida vai ser o diferencial, né, do Vasco da Gama. Jogar contra o Vasco em São Januário. Não, mas eles estão entrando com mesa, hein, ô Daniel? Eles devem ser, talvez, a galera que vai estar fazendo os ajustes da operação, né? É muita gente, é muito detalhe. Isso, isso, Fernanda. Não é, ô Dani? Você que tá aí mais pertinho, você pode dizer, né? Essa galera que tá entrando aí, na verdade, deve ser da operação aí do estádio, não? Isso, exatamente. A galera da operação montando as coisas. Estão na arquibancada também, lá em cima. Estão chegando aos pouquinhos aqui, então começa a ter uma movimentação maior, as pessoas estão entrando no estádio aos poucos. Daqui a pouco a gente deve ver mais torcedores chegando por aqui também. Muito bem, olha aí na tela, sua tela tá cheia, a tela, Daniel. Uma pessoa da Comebol que está assistindo o nosso programa falou, Venê. Por curiosidade, se você quiser falar, o uniforme do Vasco da Gama para hoje. Porque muita gente gosta de saber. Muito legal, eu adoro. Camisa tradicional, né? A preta com a faixa Cruz de Malta, short branco e meião preto. Esse vai ser o uniforme. Muito bem. Aí. Esse vai ser o Vasco hoje recebendo o Melgar pela Sul-Americana. Cadê? Bota a imagem rapidinho lá pra gente terminar. A gente vai fechar o link com o Daniel agora, o Big Thunder? Qualquer coisa a gente volta, mas Daniel fica lá. Esse é o momento que a produção fala assim, qualquer coisa a gente volta. Aí o menino fica em pé lá. Entendeu, Vene Casagrande? Você já ficou? Você já ficou em pé várias assim? vezes. Ah, o menino fica em pé. Cadê? Bota o Daniel aí. Ô, Daniel, o povo falou que você vai voltar, tá? Mas pode ser que não volte, que depois negócio de espelho, correu o assunto. Então relaxa. Palmas. Alex, bate também palmas. Daniel, craque!
Vou ficar sentado aqui na arquibancada, Fernanda. Isso, Dani. Arrasou no seu primeiro ao vivo do SBT Esporte Rio. Ainda pegou sombrinha, pô. Pelo amor de não Deus, é, Vene? Pegou mole, pô. É ou não é, Vene Casagrande? Olha lá, aqui, olha lá, ó. Aí, ó. Agora ele já sentou, sabe o quê? Sabe quando tu sai da prova? Que você sente e fala, ai, já fiz a prova, Alex. Já tirei 10, agora eu tô só esperando meus amigos terminarem a prova também. Aí chegou até lá. Esse é Daniel Dutra. Parabéns, Dani. Foi ótimo, viu? Boa, um Dani. beijo pra você. Você fica aí, qualquer coisa diferente, você chama Obrigado, a gente que a Fê. gente vai direto pra você, tá bom? Vini Casa... Vamos lá, hoje tem fogão. Alex, Essa é a grande expectativa, né? Mari, Donk, Jailson, fã de esporte conectado com a gente aqui dentro do Sport Center. Peço desculpas até ao fã de esporte, porque a Lili deixou o sarrafo muito alto, falando em beleza. Tô até tentando ajeitar aqui meu cabelo, ver se fica um pouco menos pior, mas não tem muito jeito. A natureza não foi muito pródiga, mas a gente dá o máximo de si, né, Mari? Para poder minimizar os impactos da nossa audiência. Mas falando sobre o Vasco, que é o que importa nesse momento, a expectativa realmente é que o time tenha um desempenho melhor logo mais contra o Melgar, jogando em São Januário às 7 da noite pela Copa Sul-Americana. Eu falava há pouco sobre a questão do retrospecto em casa, que é um aspecto que realmente pesa muito no aumento desse otimismo, mas é óbvio que a volta do Felipe Coutinho ao time é um respiro técnico e a certeza de que o Vasco vai ter mais expediente para poder jogar com a bola no pé. O Fernando Diniz fala sobre a questão do Vasco vai evoluir. Importante dizer que depois do jogo de hoje pela Copa Sul-Americana, tem o Bragantino no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, o jogo vai ser no sábado, o São Paulo dia 12 de junho e depois o Botafogo dia 13 de julho. Significa dizer que depois do jogo contra o Bragantino, o Vasco fará uma partida apenas no intervalo de 45 dias até o jogo contra o Botafogo. É tempo mais do que suficiente para que o Diniz consiga fazer os seus ajustes e começar a trabalhar a sua metodologia para poder, na prática, o torcedor observar essa evolução que o técnico prevê para o time dentro das 4 linhas. O Vasco tem na Copa Sul-Americana a sua prioridade, mas o curioso é que já teve 3 técnicos na competição em 5 jogos. Todo o primeiro turno, o time teve o comando do Fábio Carilli, né? Nos empates com Melgar e Lanús e na vitória sobre o Puerto Cabello em casa. Veio o segundo turno e aí o Vasco já tinha o Felipe Maestro quando perdeu naquela goleada para o Puerto Cabello, já tinha o Diniz quando perdeu para o Lanús e aí entra nessa última rodada sonhando no máximo com a vaga para o playoff e não tem mais condições de avançar na própria competição diretamente até a etapa de oitavas de final. Expectativa de um bom público em São Januário para esse compromisso. O Vasco com o Diniz tem 4 jogos, 2 derrotas, um empate que gerou classificação em campo nos pênaltis contra o Operário pela Copa do Brasil e apenas uma vitória, aquela 3-0 sobre o Fortaleza, a melhor atuação do Vasco com o Fernando Diniz e uma das melhores da temporada. Quem sabe hoje o time repete essa performance e sai de São Januário com a segunda colocação do Grupo G e, consequentemente, a vaga para o playoff. Mari. Ô Jailson, pegando o gancho do que o Rafa trouxe aqui pra gente, o que é esse Vasco do Fernando Diniz pra esse jogo, assim? É um jogo que o torcedor pode se encher de esperança e talvez ter esse resultado positivo? Ou é aquele tipo de jogo que você coloca um pouco de cautela pela frustração que pode vir a acontecer? O Melgar vem bem também no campeonato nacional, né? Ele empatou nos últimos 2 jogos, mas o Vasco precisa ir pra cima. Não tem outra conversa. O Vasco, lembra do jogo do primeiro turno, né? O Vasco ganhava o jogo e tomou ali só gol de cabeça. Impressionante. Estava ganhando o jogo tranquilamente, toma ali 3 gols de cabeça contra o Melgar. Então, assim, o que eu espero do jogo de hoje, sendo sincero, é que o Vasco vá para cima mesmo para fazer o resultado e conseguir a classificação playoff. Já que não dá mais para alcançar o Lanús, que você consiga a classificação para os playoffs e enfrente lá quem for vir da Libertadores. Em relação ao jogo do Fernando Diniz, eu acho que assim, com bola, a gente já consegue ver algumas dinâmicas que o Fernando Diniz está tentando impor nesse time. Sim. Acho que a maior preocupação da torcida é no sem bola mesmo. É ver como esse time vai funcionar no sem bola, se vai correr certo na hora da marcação. Acho que é o ponto principal. Acho que o Vasco cansava muito no segundo tempo, principalmente com o Carilli, pelo fato de correr errado. E você desgastava seus jogadores na marcação. Então vamos ver hoje. Acho que é o ponto principal. Correr certo para você ter pulmão para jogar bem os 2 tempos. Ainda mais com esse calendário que já te dá um respiro para organizar a casa, pelo menos para o Fernando Diniz, né? Exato, e ainda apesar de um time que vem uma sequência de resultados que não é bom, apesar da vitória lá contra o Fortaleza, mas no geral são uma sequência de derrotas,
você precisar vencer, não é nem só o empate, acho que isso também acaba condicionando, acho que a tensão. Mas eu acho que é um jogo que é possível você pensar no Vasco jogando melhor, assim, ou pelo menos por mais tempo, porque a gente tem visto recortes de bom futebol, mas é um time que é inconstante durante as partidas, o que faz parte do processo de um novo trabalho que está sendo colocado em prática, de um time, como o Jailson lembrou, correr errado, então caía muito no segundo tempo e que tem dificuldade em manter o nível com as opções do banco. Mas considerando a diferença técnica, por mais que o Melgar esteja bem no Campeonato Peruano, a gente viu no primeiro turno com o Vasco com todos os problemas, o Vasco ficou muito perto de vencer aquele jogo fora de casa. Então eu vejo com condição do Vasco, até pelo trabalho mais assimilado do Diniz, de um time que além de conseguir o resultado, consiga ser mais convincente, se não os 90 minutos, mas por um período maior dentro do jogo. Ô Rafa, e assim, isso que a gente tá falando do cenário de vencer o jogo e ir pros playoffs. Porque de tudo que vocês traziam pra gente, você, o Jufo e tal, era uma competição que o Vasco fala de vencer. O que muda no planejamento se o resultado não acontecer hoje? Se não acontecer o resultado hoje, o Vasco ficar em terceiro na chave e, consequentemente, eliminado da Copa Sul-Americana, o foco passa a ser a Copa do Brasil. Isso não é dito explicitamente pelo Fernando Diniz, tampouco pelos jogadores e muito menos pelo Pedrinho, que, aliás, vai ser o chefe da primeira delegação brasileira em jogos de eliminatória sob o comando do Carlo Ancelotti. Não é uma coisa explícita para o torcedor, mas internamente, dentro do Vasco, se trabalha com essa realidade, sem deixar de lado o Campeonato Brasileiro, competição que é traiçoeira, e o Vasco tem um histórico muito ruim de 4 rebaixamentos e evidentemente que o torcedor não suportaria uma quinta queda para a segunda divisão. É preciso pontuar no Campeonato Brasileiro, mas o consenso é que em casa o Vasco vai mal ou bem fazer a parte dele na principal competição nacional. E na Copa do Brasil é um caminho mais curto, o Vasco está classificado para as oitavas, o sorteio é no dia 2 de junho, dependendo aí do resultado do sorteio pode ser um adversário um pouco mais acessível, tem times da Série B jogando ainda esta competição, e aí o Vasco pode sonhar, quem sabe avançar até uma próxima etapa, acumular um pouco mais de dinheiro e fazer na Copa do Brasil a sua prioridade, como foi ano passado, em que chegou até a semifinal no comando do Rafael Paiva e caiu diante do Atlético Mineiro naquele empate 1-1, jogo em São Januário. O Jailson falava sobre gols de cabeça, né, Mari? E o Melgar é o time que mais faz gols de cabeça na Conmebol Sul-Americana, fez 4 até aqui. E é um time que está 4 partidas sem perder para brasileiros em competições de Conmebol. A última derrota foi para Cuiabá em 2022. Então são 4 jogos, 3 empates e 1 vitória. Retrospecto recente do Melgar contra brasileiros é interessante. E por outro lado, o Vasco nunca perdeu para peruanos jogando competições Conmebol em São Januário. Em 2011, pela Copa Sul-Americana, venceu o Universitário e em 2012, pela Libertadores, venceu o Alianza Lima. Então, uma estatística de cada lado para poder ficar equilibrada a coisa, viu, Mari? Boa, Rafa. Boa sequência de trabalho para você, trazendo então todo o panorama do Vasco da Gama. É isso aí, galera do Vascão. Precisa da vitória com urgência nesse jogo de hoje, para enfrentar um time que vem da Libertadores. Vamos dar uma olhada aqui na fase de grupo da Libertadores para a gente ter uma análise de mais ou menos aí, né? Quem pode enfrentar o Vasco nessa fase aí. O Vasco vai vencer, não é possível, né, mano? Não é possível o Vasco não vencer esse jogo hoje. Vamos ver se o Botafogo aqui tem... o Botafogo pega a Universidade de Chile em casa. Então, provavelmente... Caracoles. Provavelmente teremos Universidade do Chile, né? Não Estudiantes. Estudiantes vai para salhar o cara bobo. Estudiantes, podemos pegar o Estudiantes, cara. Outro time que o Vasco pode pegar, Independente Del Valle, caracoles. LDU de Quito, eu acredito que vai ser a LDU de Quito, ou Central Córdoba. Cara, só pedreira, mano. É só pedreira. Flamengo, eu acho que vai golear o Deportivo Táchira, porque o Deportivo Táchira não tem mais nada que fazer, né, mano? E não somou nenhum ponto. Vai tomar uma sonora aí, eu acho, no Maracanã. E a gente tem o Tajeres Córdoba, que já está garantido, né, no playoff, na Sul-Americana. E tem o Bucaramanga, né, um time fraco aí.
O Talleres Córdoba é da Argentina, é time difícil, né? Já o Bucaramanga é acessível. O Bucaramanga é acessível. Vamos ver mais alguém aqui. Bahia, cara. Nossa, mano. O Vasco pode enfrentar o Bahia, o Sporting Cristal ou o Bolívar. E tem uma mamão com açúcar aqui, hein? Sabulubulo. Só tem pedreira, né, galera? Na moralzinha mesmo, não tem ninguém bobo nesse grupo, nessa fase aí de playoffs. O Vasco enfrenta hoje o Melgar, jogo às 7 horas da noite, um horário até legal. Hoje também tem Corinthians e Huracan da Argentina. O Vasco não alcança mais, né? O rival, cara, que sacanagem, né? Deixa eu ver se o Vasco é o único que não alcança mais. Cadê o grupo do Vasco aqui, mano? Lanús tem 11 pontos, ninguém alcança mais o Lanús. O Vasco precisa vencer o Melgar para chegar a 8. O Atlético pode alcançar o Cienciano. O Fluminense pode ultrapassar o Once Caldas. O Muxucuruna também já está classificado. O Grêmio ainda pode pegar o Godoy Cruz. E o Corinthians ainda pode ultrapassar o Huracan. Não pode. O Huracan tem um saldo de gol muito grande. O Corinthians joga sua sobrevivência, né? E o Vitória também joga sua sobrevivência.